Bem-vindos ao Energia à Portuguesa, o segundo episódio do podcast onde falamos de energia solar de forma simples, prática e com quem sabe do assunto. Eu sou o Ivo e hoje vamos descobrir o verdadeiro cérebro de um sistema solar fotovoltaico, que são os inversores. Tenho aqui os meus convidados de hoje, a qual agradeço a sua presença. São representantes de um dos três grandes fabricantes de inversores. O Cedi, aqui representando a Sol Planet. Obrigado. O Duarte, a representar aqui a Solis. E Obrigado. O André Pedro, aqui representante da Fox. Obrigado. Hoje, depois de falarmos dos fundamentos básicos do que era a energia solar no primeiro episódio, subimos aqui um bocadinho o nível e entramos aqui naquilo que é a tecnologia em si. Aqui, para começarmos e de uma forma simples, queria aos três perguntar aqui uma pergunta aberta aos três: o que é que efetivamente faz um inversor? E poderemos começar aqui pelo Duarte. Claro, basicamente, desde já quero-te agradecer o convite para este mesmo podcast. Na minha ideologia, um inversor tem como função principal converter a corrente contínua em corrente alternada. Ou seja, porque nós nas nossas casas, nas nossas empresas, utilizamos energia corrente alternada. E a energia que é produzida pelos painéis é produzida com corrente contínua. O inversor nada mais, nada menos transforma a corrente contínua em corrente alternada. Acho difícil acrescentar mais alguma coisa daquilo que é de facto o inversor. A única coisa que podemos falar é que, quer dizer, estamos a falar de inversor de string normal. Se passarmos para o híbrido é o contrário. Exatamente. Portanto, para o híbrido temos que adicionar mais uma coisa, é que ele não só converte de energia contínua em energia alterna, mas também de energia alterna, quando vem da rede, para contínua, para uma possível injeção nas baterias. Acrescentando, para as pessoas que nos estão a ouvir, que muito provavelmente, se calhar, ao inversor eles não dão tanta importância assim, porque as pessoas falam dos painéis. Eu quero instalar painéis lá em casa, vamos instalar painéis. O resto painéis. não conta, mas também vos digo, há é... histórias muito engraçadas de pessoas que instalaram só painéis e nada mais. Nada, acredito que sim. Diretos ao quadro, se calhar. Exatamente. Então, os inversores, eles fazem parte, são, como tu disseste muito bem, o cérebro da coisa, né? Exatamente. Então, acho que é não só olhar para aquilo que eles fazem, mas também a importância que têm na instalação. Eu até costumo dizer muitas vezes que o inversor é como uma mãe. Portanto, nós sem uma mãe não conseguimos estar cá e, qualquer sistema fotovoltaico sem um inversor pura e simplesmente não consegue existir. Okay? Porque nós podemos ter os painéis, a estrutura e as baterias, e se não tivermos inversor, simplesmente eles não... É peça fundamental. Portanto, é isso. Cedi, aqui como é que a Sol Planet está a tornar esta tecnologia mais acessível para todos? Sim, um dos nossos lemas, acho que é o slogan da Sol Planet, é solar para todos. E a ideia, isso parte um pouco da democratização daquilo que é o acesso à energia solar, seja a nível de tecnologia, acessível, fácil de instalar, fácil de compreensão para o cliente final e também com o preço, como é óbvio. Acho que todos nós aqui já estamos a tempo suficiente no solar e sabemos que no início, sim, era uma loucura pensar em instalar um sistema solar em casa, era para gente rica apenas. Hoje, obviamente, também sabemos que nem toda a gente tem a capacidade de ter um sistema solar em casa, mas está muito mais acessível. Então, esse processo de torná-la acessível para todos passa por todos esses pontos. Começa, obviamente, pelo preço, mas também ir trazendo tecnologia e sistemas cada vez mais fáceis de instalar e para o cliente final também. André, para ti aqui, o que é que, na perspectiva de quem não entende, e é muito aquilo que nós estamos aqui a fazer, é tentar explicar a quem não entende, como é que poderias ajudar alguém a diferenciar um bom inversor de um mau inversor? Na verdade, uma de duas. Ou nós damos argumentos suficientes de boca e as pessoas acreditam, ou a segunda é dar de tempo ao tempo. Isto porquê? Porque nós, quer dizer, a nossa função, cada um de nós que representamos as marcas, é vendermos o nosso peixe, e como é lógico, ninguém vai dizer que o peixe do outro é melhor que o seu próprio, não é? E portanto, escusamos estar aqui com falsas modéstias. Mas nós temos que entender que a única forma de validar a qualidade é o tempo. Exato. Porque hoje vamos instalar qualquer um dos nossos inversores, qualquer uma das marcas que nós representamos, com qualquer uma das outras marcas que andam por aí ao pontapé, como a Ipontec, como a Felicity, como o Deus que valha. Bem, nos primeiros meses, isto é como um namoro, ao princípio tudo, aquilo é tudo maravilhoso, não é? O problema é quando o tempo vai passando, aumenta a degradação, começam a sofrer, começam a ter picos de sobreaquecimento, e depois a partir daí, a partir do momento em que começam a degradar, é que começam a vir os problemas. Mas normalmente os problemas
vêm quando as garantias estão a ficar no término. E uma garantia em Portugal é de 2 anos mais 1, ou dos 3 anos, como queiram dizer. Não é? Portanto, logo ao início, funciona tudo que é uma maravilha. Agora, os sistemas quando são pensados, eu dos meus colegas de podcast não sei, mas os meus sistemas têm 10 anos de garantia e são pensados para efetivamente dar 10 anos de garantia mínimo às pessoas que o utilizam. Não é? E portanto, dar uma validação e dizer não, o meu é substancialmente superior e amanhã tu vais ver, não, amanhã tu não vais ver. Tu podes ver amanhã que tens 2200 watts em painéis e tens 2200 watts de entrada no inversor e podes achar que o MPPT está a fazer o trabalho como deve ser, ou tem boa qualidade, ou tem boa rentabilidade. Mas depois a qualidade dos produtos, dos componentes e do sistema só vem com o tempo. Vamos abrir aqui um mini debate agora. Quais são os maiores erros que um consumidor ou instalador deve evitar na escolha de um inversor? Eu diria preço. Sim, também. Foi logo a primeira ideia que também que tive. Eu diria preço. Eu acho que nós infelizmente somos um mercado muito movido pelo preço. As pessoas, obviamente, cada um sabe a sua disponibilidade financeira, mas nós somos tentados a sempre escolher pelo preço mais barato. Eu acho que pode ser o principal erro, porque assim o barato sai caro, já se costuma dizer. E não é só por isso, porque muitas vezes, desculpa interromper-vos, mas eu acho que as pessoas não entendem que um sistema solar é um investimento. Exato. Okay? Da mesma forma que há pessoas que investem em bitcoins e há pessoas que investem em certificados da Forro e pessoas que investem seja naquilo que for, um sistema solar, na verdade, é um investimento. Porque eu não conheço muitos investimentos onde nós consigamos investir hoje e ao final de 10 anos termos uma rentabilidade na ordem dos 200%, mais ou menos. Exato. Sim. Okay? Exato. E isto tem vindo a aumentar cada vez mais esta taxa de break-even mais rápido, mediante, como é lógico, a baixada de preço tem vindo a acontecer, e principalmente nas baterias. Até há 2 anos atrás, instalar baterias, como tu referiste há bocadinho, Cedi, era quase para um nicho de mercado, não é? As pessoas tinham que ter o dinheiro suficiente ou estar à espera das ajudas, que muitas vezes nunca chegavam e que nunca mais vão chegar. Vamos ver se algum dia elas vão chegar. Parece que não. Para aí, eu não estou a dizer já das novas, estou a dizer para quem já instalou, a pensar que, e pronto, e depois bem à portuguesa, enfim, acaba por ter este tipo de surpresas. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que, ainda que seja um custo financeiro hoje, pode ter ou terá uma rentabilidade bastante elevada a curto, médio prazo. E depois não é só isso. Pá, e julgo que todos vocês sentiram a mesma coisa que eu, é que desde o famoso apagão na Península Ibérica as pessoas começaram a entender que o sistema solar era não só um benefício, mas quase uma necessidade. Porque, para além deste apagão e todos os problemas, Portugal, apesar de ser um país pequeno, tem diversas ramificações e posso-vos dizer que, por exemplo, no Oeste, aqui onde nós estamos, a indústria sofre de muitos micro-apagões. Meia hora, 40 minutos, 45 minutos, 15 minutos. Isto, ao final de X tempo, faz com que não só eles tenham perdas de rentabilidade, mas também aumenta muito os custos de manutenção. Exato. Não é? E as empresas entenderam. Mas é que o consumidor típico de uma casa também entendeu que, espera lá aí, se acontecer aqui alguma coisa, pelo menos preciso ter aqui um balão de oxigênio. Porque preciso de aquecer a comida para os miúdos, porque preciso ter luz para os miúdos, porque preciso ter luz para mim, porque não posso. Muita gente hoje em dia está em home office e precisa de trabalhar. E, portanto, o sistema solar, o entendimento do sistema solar alterou-se substancialmente desde o apagão. Para já, porque a primeira coisa que desmistificou foi toda a gente achava que tinha baterias e que ficava sem luz e que sozinhas. Aquilo era tudo uma maravilha. Esqueceram-se é que muitos dos inversores que são vendidos, que julgo que não seja o vosso caso, mas muitos dos inversores que são vendidos são battery ready, ou seja, estão preparados para receber baterias e sem terem a saída de backup incluída. E logo aí faz toda a diferença. Mas é que depois, mesmo que tenha tudo isso, esquecem-se que quem instala tem que deixar o sistema instalado da forma correta para que tenham backup. Portanto, e é por isso que eu acho que é extrema importância nós termos este tipo de podcast, de informação, como queiramos chamar, para que as pessoas, não é as pessoas comuns, mas que as pessoas entendam o que é que realmente precisam de ter como princípios básicos para suprir a necessidade à qual têm a expectativa de. Portanto, eu posso ter a expectativa de baixar o meu consumo energético ou o meu pagamento sobre a energia
e preciso de uma tipologia de inversor com X, uma determinada potência. Mas se nós precisarmos de backup, quer dizer, não há backup sem baterias, ponto número 1, não é? Porque também é daquelas histórias engraçadas, há um indivíduo em Portugal que diz que os painéis dele à noite retêm a energia da lua e, portanto, não precisam de baterias. Portanto, também é para desmistificarmos, porque neste meio há muita mentira, como há muita desinformação, há muita mentira. Não é? E, quer dizer, nem toda a gente nasce a saber. Portanto, quem não nasce a saber tem o direito de saber, tanto de saber como os outros que já sabem. Portanto, é fundamental que nós desmistifiquemos muitas das histórias que andam por aí, ou que circulam, ou que já circularam por este Portugal fora. Portanto, só há backup se houver baterias. E só há backup se houver a ligação ao quadro e a saída de EPS ou de backup, ou como queiram chamar, do inversor ou de uma caixa externa que permita fazer isso. Portanto, isto é fundamental. Sim, é sim. para as pessoas não serem enganadas. Não é? E, portanto, acho que é fundamental as pessoas entenderem o quê, como, quando e onde. Que muitas vezes é uma problemática nos sistemas solares. Sem dúvida. Duarte, aqui, agora, mudando aqui um bocadinho de tema, em termos de inovação, o que é que a Solis tem ou está preparado novo para o mercado? Se puderes também... Certo, neste momento a Solis está a passar por algumas alterações, que algumas delas não posso divulgar a 100%, porém estamos a desenvolver neste momento sistemas de acumulação. Nós estamos para o mercado comercial industrial. Este ano já tivemos uma novidade, já foi lançada no mercado, mas ainda teremos mais para 2026. Com isto, torna aqui um bocado um game changer, porque a Solis sempre foi reconhecida por ser uma marca compatível com várias marcas de baterias, ou seja, abrindo o leque para que o cliente pudesse escolher uma delas. Neste momento, a partir de 2026 para a frente, o cliente terá essa mesma decisão, ou seja, poderá analisar as 30, 40 marcas de baterias compatíveis, mas também, muito provavelmente, contar com uma solução da Solis, ainda em desenvolvimento. Mais certo, já desenvolvido, prestes a lançar, a nível de uma plataforma de monitorização, a Solis está já em fase final de desenvolvimento do Solis AI. O que é que o Solis AI muda no jogo? A automatização da plataforma de monitorização por um motor de inteligência artificial. Poderemos escolher planos de forma, ou seja, o cliente poderá escolher um plano mediante as suas necessidades, ou seja, se pretende um retorno de investimento mais rápido, se pretende usar a acumulação em certos horários, pronto, tudo automatizado através do Solis AI. Apesar de ser uma coisa da Solis, sei que as marcas, aqui também dos meus parceiros, muito provavelmente também estão aqui com um ponto de vista da inteligência artificial. Porque quem não acompanhar vai morrer. Isso, exatamente. Neste momento a Solis tem está a apostar bastante no motor de inteligência artificial, mas sei perfeitamente que os nossos parceiros também estarão a apostar disso. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Pensando nisso de inteligência artificial, para o nosso mercado que ainda se agarra muito a preços e pensando no encarecimento dos equipamentos e da solução, vocês acham que vai ter adesão, faz sentido? Como é que... Tenho certeza absoluta que vai pelo seguinte: nunca se esqueçam que Portugal vive muito de modas. E se o vizinho tem, eu também quero ter. Ainda que me custe mais. Portanto, se me questionares se neste momento faz sentido, eu julgo que ainda não. Mas já faz parte, portanto. Já tens outras marcas no mercado, que não nenhuma das nossas, que já trabalham com a inteligência artificial. Ainda que a inteligência artificial, nesse caso em concreto, seja um chatbot, portanto aquilo é muito básico ainda. Ao passo que, não conhecendo as vossas, mas a nossa já tem uma reação muito mais efetiva à análise de consumo, ao que é que o cliente quer fazer. Por exemplo, as empresas da EPC podem fazer VPPs a partir de 1 megawatt. Portanto, há um sem fim de coisas que se podem fazer através da aplicação. Se hoje em dia ainda tem aplicação ou tem um custo-benefício, diria que neste momento ainda não, mas voltamos à mesma coisa. Portanto, nós estamos num país onde muitas vezes se o meu vizinho tem 10 painéis e eu precisar de 5, eu quero 15. Mas porquê? Por 15? Quer ter mais que ele. Quero o teto forrado de painéis. Mas
Mas é verdade. Portanto, quando nós estamos numa tipologia, que atenção, não é uma crítica, é uma realidade. Portanto, todos nós temos um bocadinho disso, né? Quando nós estamos numa tipologia de mercado assim, voltamos à mesma situação, que é quem não tem, não é tido nem em consideração. E, portanto, eu acho que todos nós devemos ter. Sem dúvida. Caberá depois a cada consumidor, a cada instalador, entender os benefícios ou não de e dar a conhecer ao consumidor final o porquê da marca A, B ou C. E desculpa que te interrompa, André, mas neste ponto do vizinho tem e eu quero mais, é preciso ter aqui atenção numa coisa muito fundamental, que é, muitas vezes, se o vizinho tem os tais 10 painéis e eu vou querer colocar 15, eu posso estar a tentar dinheiro fora. Muitas Exatamente. vezes. Por isso, é um fator mesmo a ter em Há atenção. duas coisas muito engraçadas em Para esse Portugal cuidado. que é isso. Uma deles é ter mais painéis que o vizinho do lado e depois nunca vou perceber porquê, mas o português quer sempre ter o maior painel possível. O maior. Mas reparam lá uma O coisa. instalador depois comenta lá em cima. Não é, o painel quanto maior, maior é a probabilidade de haver problemas, de haver microcracks, de ter consequências futuras. Não querem saber. Querem o maior painel para a maior potência, mas muitas vezes esquecem-se que se tiver uma composição de painel correta para a tipologia de telhado, tem mais potência do que pôr Sim, o ponto o de painel dimensionamento. A, B ou C. Portanto, voltamos à mesma coisa, que é há desinformação e as pessoas, como há desinformação, a forma de combater a desinformação é ir ao máximo, ao maior, ao mais potente, e esquecem-se que tem que haver um dimensionamento, tem que confiar nas pessoas com quem estão a trabalhar, okay? Seja eles a empresa que seja, mas se escolher trabalhar com aquela empresa, porque, digo eu, terá que ter alguma confiança, e se tem confiança na empresa, vai entender que a empresa não está ali, na grande maioria dos casos, para o enganar. Está ali para tentar dar o melhor serviço possível, porque se der um bom serviço, vai ter um bom marketing e agarrado a essa pessoa fará mais 1, 2, 3, 4, 5 instalações. Eu estava a conversar com os colegas e eu tenho visto a inteligência artificial se calhar como uma boa forma de ajudar a rentabilizar o investimento, né? Porque a maior parte das pessoas não tem conhecimento, elas não sabem sequer, tem os painéis, eu quero ver ali os números e é isso. E se calhar não conseguem tirar tanto proveito da instalação que têm e ter a inteligência artificial associada, eles conseguem se calhar ter um retorno de investimento muito mais rápido, né? E Eu porque tenho olhado há dessa alturas forma. do dia em que te convém até ao contrário. É vender. Em vez da bateria estar a carregar, que esteja a vender e depois ir. Portanto, mas isso é muito mais fácil. Vamos lá ver. Ou nós temos alguém sempre atrás da aplicação a dizer carrega, descarrega, injeta, agora para. Ou então temos que confiar num sistema de inteligência artificial que está a ler dados consecutivamente e que está a atuar sobre a necessidade ou sobre aquilo que está a ver ou que acontecerá nos próximos 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Portanto, acho que aí sim, acho que vai haver uma alteração não só do consumo, mas da tipologia de instalação. Daí também achar que os inversores de string vão passar a ser dinossauros, mas não só no residencial, como também no comercial industrial, e chama-se o comercial industrial, para quem não sabe, dos 30 kW para cima. Julgo que quase todas as marcas já terão os inversores de grande potência híbridos também, porque este é o futuro. Portanto, o storage é claramente o futuro. Em Portugal nós temos uma rede de baixa francamente obsoleta, ao passo que a rede média e de alta são francamente boas. Se nós formos atrás de todas as metas que foram ditas até 2030, não sei, vamos ter que voltar à pré-história porque ninguém vai ter eletricidade suficiente. Exato. E a única maneira de combater isso é com armazenamento. Não há outra forma. Tanto nos serviços à rede, em utility, como nas virtual power plants, como nos consumos energéticos no CNI, como no residencial. É a única forma de nós garantirmos que todos consigamos coexistir dentro do mesmo sistema. Senão isto vai correr francamente mal. Sim. Sério, a Sol Planet fala muito em experiência do utilizador. O que é que isso significa num inversor? Acho que é um pouco daquilo que estamos a falar aqui quando falamos de inteligência artificial, que é nós garantimos que o utilizador final, que é aquele que de facto vai viver com o sistema por 10, 15, 20 anos, ele consiga entender um pouco daquilo que tem em casa, do que comprou, e não só ele ler através da aplicação, toda a monitorização, mas ele ser capaz de forma simples, não tendo grande background elétrico, grandes conhecimentos, ele conseguir tirar o máximo proveito da instalação que tem. Então, quando nós falamos dessa experiência do utilizador, é pensar no cliente final, não só no instalador, não só em nós, mas pensar naquele que vai de facto viver com o equipamento por 20 anos.
ou 30 anos, não sei, né? Então a ideia é essa, é garantir que todos aqueles que vão ter um Sol Planet em casa, eles consigam, com um dedozinho, eles consigam aceder, ver e de fato conhecerem o sistema que têm e não precisem de constantemente ligar ao instalador para fazer pequenas alterações, né? E André, a Fox tem apostado muito forte nas soluções híbridas e armazenamento também. Que inovações estão a destacar-se em 2025 e o que é que poderás aí também falar para 2026? Ainda ao encontro um bocadinho do que o Duarte disse há pouco. Portanto, nós no grupo Fox nós temos uma característica, que nós produzimos não só os inversores, mas produzimos toda e qualquer célula de bateria das baterias Fox, e todos os packs de baterias e todas as baterias são produzidas dentro do grupo. Portanto, nós não vamos fora a ninguém. Nós, se conseguimos produzir tudo, significa que conseguimos controlar a qualidade, e a qualidade é fundamental para nós. Portanto, indo sempre ao encontro da qualidade e termos sempre a noção de que quando nós tentamos crescer muito, que nós já nos aconteceu, e julgo que qualquer uma das marcas representadas aqui pelos meus colegas, quando nós tentamos crescer de forma muito rápida, acompanhar de forma muito rápida, há sempre algum problema que vem no meio do caminho, ok? Portanto, sendo assim, eu julgo que é melhor nós crescermos de forma sustentável, irmos acompanhando a necessidade ou a tendência de mercado, mas quando entramos, sabermos aquilo que estamos a fazer e tentarmos ou tentarmos ter o mínimo de problemas possível, do que irmos à louca com o tema da inteligência artificial, por exemplo. Para dar um exemplo, como é lógico que já todos nós, julgo eu, porque não é assim tão diferenciado, já todos nós podíamos ter, ou todas as marcas podiam ter lançado a aplicação com inteligência artificial, com o chatbot, mas depois há muitas condicionantes que podem ficar afetadas, e acho que é melhor sempre dar-se um passo atrás, fazer essas coisas como deve ser, fazerem esses testes como deve ser. Às vezes eu até acho que nós, representantes de marcas chinesas, queríamos até que fossem feitas um bocadinho mais devagar. Eu acho que sim, não é? Para evitar alguns problemas que já 100% de acordo. Já nos aconteceu no passado. Mas o importante, acima de tudo, é, primeiro, e conhecendo bem os meus colegas de podcast, qualquer um de nós está cá para dar resposta a qualquer problema que surja, não é? Porque, na verdade, problemas surgem sempre, não é? Numa relação pessoal, numa relação laboral, num equipamento, seja naquilo que for, o que separa o trigo do joio é a resposta aos problemas. E irmos agindo em conformidade com a necessidade de mercado. Respondendo à tua pergunta, nós estamos agora a lançar um inversor híbrido de 50 a 125 kWh, porque toda a outra gama já estava. Portanto, nós temos desde o monofásico de 3 até ao trifásico de 30. Pronto, faltava-nos aqui um gap entre o 50 e o 125, que vamos lançar agora em novembro, na Gener, que será no dia 18 deste mês. Temos a bateria CNI 215 kWh, que vamos ter agora também uma nova versão. Estamos a lançar também, aí já para utility, os contentores de storage, portanto, tudo muito à volta do armazenamento. Em casa, lançámos em julho um all-in-one, onde nós temos 3 tipologias, ou seja, 2 inversores, inversor sempre monofásico, inversor de 5 ou inversor de 10, com 2 tipologias de bateria, ou 5 ou 10 também. Pronto, depois dá para fazer várias combinações entre elas. Benefício: sistemas muito cleans, porque cada vez mais as pessoas querem ou almejam estética, ainda que eu seja sempre da opinião que a tecnologia de potência deve estar num sítio à parte, ok? Digo eu, é apenas a minha opinião. Na minha casa, claramente estaria numa sala técnica e não no meio da sala, como conheço alguns casos. Não sei se acham que querem namorar com o sistema ou ter ali uma relação de proximidade. Para mostrar que tem. Lá está. Já não queria ir por aí, mas já que vocês dizem, já que vocês lançam a batata, voltamos à mesma coisa, que é se o meu vizinho tem um... Ai, nossa senhora, tem 2. Eu vou meter na sala. Ai, na sala. Ainda bebemos whisky juntos e tudo. Ou na cozinha para aquecer. Portanto, ainda há tendência, porque efetivamente é uma tendência e há procura. Temos um sistema muito clean, com um vidro branco à frente, uma coisa muito bonita, que vale pelo que vale. Na verdade é mais um inversor com uma bateria num sistema incluso, onde as pessoas podiam ter exatamente a mesma coisa, com um inversor mais uma bateria, mas de forma independente. Portanto, isso tem a ver um bocadinho com as necessidades, mas neste momento é isso que temos para oferecer de novo ao mercado. Aqui,
como avaliam, como é que cada um de vocês avalia o mercado português na parte dos investidores e até mesmo nesta área do fotovoltaico? Se está maduro, se está em crescimento, se já está em decréscimo, como é que cada um de vocês avalia? Podemos começar aqui pelo Cédio. Assim, na minha perspectiva, estamos em crescimento, um crescimento real agora. Acho que até então estávamos muito dependentes de subsídios e ajudas e etc., o que não representava de facto aquilo que era o mercado, estava inchado. E isso, obviamente, muitas empresas, muitas instalações, e agora que se acabam um pouco os subsídios, a gente começa a entender um pouco de facto o que é o mercado português. Na nossa perspectiva, Soul Planet, vemos que é um mercado em crescimento, as pessoas estão cada vez mais interessadas, já procuram um pouco mais de informação acerca do sistema fotovoltaico, são um pouco mais criteriosos nas suas escolhas. Então acho que nós temos aqui um mercado muito interessante, pensando que somos um país com uma insolação incrível, quase o ano inteiro. E se as pessoas tivessem um pouco, às vezes, dessa perspectiva de perceber que a nossa insolação não serve só para ir para a praia, mas serve também para a produção e meter um pouco de dinheiro no nosso bolso, acho que estaria ainda um pouco mais avançado. Mas acho que hoje, pensando em todas as soluções que as diversas empresas têm trago, na mudança, na variação dos preços que estão muito mais acessíveis, eu acho que o futuro, sem dúvida alguma, é um futuro sorridente, brilhante. O que precisamos, acho que é um pouco da tua iniciativa aqui, trazer um pouco mais de informação para o utilizador final. Sim, o mercado, na minha opinião, está estável, com uma perna para o crescimento. Isso tem-se visto estes anos todos, ou seja, os 2 anos para trás, agora para a frente. E como o Cédio estava a dizer, as pessoas começam-se a convencer que é de facto, como o André também referiu há pouco tempo, um investimento com um retorno rápido. E viável. Exatamente. E isso torna o mercado estável, mas também com a parte do crescimento aqui em volta dele. Apanhando um bocadinho nas palavras dos meus colegas, concordo plenamente. Eu acho que o mercado solar em Portugal, desde a microprodução, é um mercado com variações, onde nós temos um ramp-up e depois a seguir um ramp-down, e temos que saber viver entre um e outro. Não é? Temos que saber adequar e adaptar o mercado entre um e outro. O que tem agora adequado o mercado, voltamos à mesma coisa, sempre a bater na mesma tecla, mas tem sido o mercado das baterias, portanto tem sido a adição muitas vezes das baterias. Tendo os sistemas preparados ou não, se os sistemas não estiverem preparados, se tiverem um inversor normal com 10 anos, com algumas marcas, sendo uma delas a Fox, conseguem fazer os chamados retrofits, portanto adicionar o inversor mais baterias sem necessidade de alterar os painéis e fazer as baterias carregar por AC, e portanto carregam por AC e voltam a descarregar AC para a necessidade da casa. Isso tem feito com que haja uma procura não só por novos sistemas, mas por aumentos de sistemas já existentes e por alteração das microproduções famosas da altura do nosso primeiro-ministro José Sócrates, que foi uma onda maluca em Portugal, havia fundos até à loucura. Voltamos um bocadinho ao que o Cédio falou, não é? Nós somos, para mim, nós em Portugal somos muito subsídio-dependentes e vamos muito atrás daquilo que o mercado nos traz. Portanto, conheço muita gente no mercado nacional, algumas pessoas no mercado nacional que instalaram acima daquilo que precisavam apenas porque tinham fundos para isso, sem entender que não havia necessidade para tal, não a tinham antes e não a têm hoje em dia. Portanto, acho mal, porque depois o outro pode precisar realmente de mais e não vai ter, mas pronto, voltamos sempre à mesma coisa. Saímos da onda do subsídio, anda tudo à espera a ver se o subsídio vinha ou não, se o subsídio vinha ou não, se o subsídio vinha ou não, porque depois também muitas vezes temos aí alguma malta muito letrada no YouTube, fazem uns vídeos a dizer que falaram com alguém no governo e que de certeza absoluta que ele vai vir. Gostava de ter esse contacto porque eu nunca ouvi nada disso, mas pronto, essas pessoas tomam café com o primeiro-ministro, portanto são assim, têm informação privilegiada. Mas acima de tudo nós temos que entender que é isso que é, mesmo que não haja os tais subsídios que nos possam ajudar, porque na verdade todos somos iguais e se pudermos ter a mais não vamos ter a menos, isto é o que é. O solar é altamente vantajoso por vários temas que já falámos aqui, portanto não vale a pena estarmos a voltar a tocar no mesmo assunto, mas portanto vejo um mercado estável, um crescimento sim, mas um crescimento muito ténue,
eu acho, porque já tivemos crescimentos brutais em 2021, 22, 23, aquilo. A rampa era o infinito e mais além, quer dizer, aquilo era uma loucura. Hoje em dia é estável, portanto as pessoas já têm mais informação, já entendem um pouco mais, entendem a diferença entre ter e não ter, o que é bastante importante, e portanto, acho que deveria haver mais força, ou mais, eu não diria uma ajuda, mas mais certificação, por exemplo, dos instaladores, um pouco como é em França, porque na verdade em Portugal qualquer pichileiro ou qualquer eletrotrolha, como eu costumo dizer, peço desculpa, mas pode fazer uma instalação, vem o outro, assina, um beijo e um queijo, até à próxima. Portanto, eu acho que nem tanto como é em França, porque em França também é demais, mas devia haver mais certificação do instalador, devia haver mais entidades reguladoras a irem atrás do que se faz, porque nós que andamos nisto há uns anos já se viu um bocadinho de tudo, desde inversores ao contrário, baterias tapadas, sei lá, N coisas que, na verdade, quem sofre é o cliente final, depois é o marketing que o cliente final vai fazer, e depois, na verdade, isto é uma cadeia, né? Sofremos todos. O mercado depois é que sofre. Pegando nisso, aqui apresento uma pergunta que eu faço-te já, que é, na Fox, como é que estão a formar e a apoiar os instaladores também? Nós estamos a terminar um programa para a Fox Ibéria, portanto para Portugal e para a Espanha, que será o instalador certificado, ok? Indo um bocadinho ao encontro do que outras marcas já fazem, portanto nós não somos os pioneiros nisso, nem pouco mais ou menos, mas é agarrar um bocadinho naquilo que outras marcas fazem, entender o que é que nós podemos ajustar e ir ao encontro de. É fundamental, mais uma vez, que os instaladores estejam certificados, capacitados e que saibam aquilo que estão a fazer. Porque o instalador é o representante da marca. Porquê? Porque qualquer instalador que instale um Fox, um Solis ou um Sol Planet, a pessoa que está a receber o inversor não sabe que é o Zé da esquina que lhe está a instalar. Ele quer saber é que o Fox, o Sol Planet ou o Solis funcionem quando ele precisa. Exatamente, claro. E depois, se não funcionar, porque é que não está a funcionar? O problema é que muitas vezes quem faz um mau trabalho sabe que o faz, porque as pessoas não são parvas, não é? Porque quem sabe fazer mal, na maior parte das vezes também sabe fazer bem. Sabem aquilo que fazem e depois a seguir é deixar de ir. Não atendem o telefone, não dão resposta, alguém tem que ir por trás a tapar o buraco. Muitas vezes é a oportunidade de empresas realmente boas no mercado darem a imagem e conseguirem dar a entender às pessoas o que é uma boa empresa e o que é uma má empresa. E porque é que um leva X e o outro leva X mais Y. Porque o outro tem que levar X mais Y, porque tem capacidade técnica, porque tem conhecimento técnico, porque atende o telefone às 11 da noite, porque atende o telefone às 6 da manhã, porque dá a resposta às pessoas e não deixa ninguém sem uma solução. E isso tem que se pagar. Qualquer um de nós, no nosso trabalho, seja ele qual for, se dá mais valências do que o colega de trabalho, tem que ganhar mais. Isto é meritocracia. Porque esta sociedade que se foi criando nos últimos anos em Portugal, de que eu faço pouco e o outro que faz muito recebe o mesmo que eu que faço pouco. Desculpem, mas eu sou totalmente contra isso. E portanto isso também é um bocadinho para separar o trigo do joio, e daí nós tentarmos fazermos este programa com alguns benefícios depois para o instalador que cumprir as diretrizes, não impostas, mas as diretrizes da Fox na instalação, envio de fotografias, como é que a instalação tem que ter feita, o caminho de cabos, se todas as casinhas forem feitas, pois como é lógico, terão alguns benefícios dentro do ecossistema Fox. E, Duarte, como é que a Solis equilibra inovação com suporte pós-venda em Portugal? A Solis aposta bastante na questão do pós-venda, passando por uma linha direta do técnico português, seja com qualquer dúvida que tenham no vosso sistema. Claro que é preferível passar primeiro por um canal de distribuição, que também apostamos bastante nesta formação do distribuidor, mas tendo assim 2 canais disponíveis para o cliente, ou seja, um deles passando pelo instalador diretamente, depois o instalador poderá passar pela distribuição ou entrar em contacto diretamente com a marca. Nós apostamos nisso não só em Portugal, mas também em Espanha, em França, Itália e fora. A Solis tem isto em vista para facilitar a comunicação interna diretamente com a marca. Isso passa
faça uma marca de confiança com os equipamentos e com as instalações em si, sabendo que, no fim e ao cabo, se tudo correr mal, ou seja, pelo instalador, ou seja, o cliente final não terá ligação com o distribuidor, mas poderá ter ou qualquer coisa, se não conseguir contactar com o distribuidor, pode contactar diretamente com a marca. E essa é a aposta da Solis na questão do pós-venda, em ter um contacto português que possa falar abertamente e ter as respostas, ou seja, no mesmo idioma, porque nós sabemos que nós, dentro do nosso setor, muitas vezes o instalador em si, a ter que contactar um suporte de uma marca em que não é no próprio idioma, pode tornar as coisas um pouco mais complicadas. E é aí que a Solis aposta bastante. E, Cédia, que feedback é que a Sol Planet tem do mercado português? Está mais exigente e informado ou ainda falta um caminho? Eu acho que estamos um pouco mais exigentes. Nós acabamos por não sentir tanto isso, porque acho que quem sente mais isso é o instalador em si. Nós, como fabricantes, se calhar, sentimos um pouco na procura de determinadas soluções, isso que nos é passado através do instalador. Mas aquilo que eu venho notando é que realmente existe um pouco mais de interesse e mais busca pela informação. É aquilo que eu tenho visto e tenho feito leitura. Eu acho que, pensando em futuro, aquilo que é pena minha é que nós estejamos hoje numa situação política meio instável, sempre, constantemente. Então fica um pouco nebulado o futuro. Então a gente está sempre a pensar quem é o próximo que está no poder. Isso vai determinar como vai o nosso setor e para que direção a gente vai. Mas eu acho que o mercado tem estado mais informado, tem procurado mais informações. E isso, obviamente, também para nós, enquanto fabricantes, nos empurra também para cada vez conseguirmos entregar uma melhor solução e mais fiável para o consumidor. Falámos aqui um bocado, o André tocou aqui no tema da burocracia. Portugal tem sol, o Cédia tocou nesse tema. Temos sol e alguma burocracia. Para algumas coisas. Tanto como o sol. Se calhar mais. a questão é, temos burocracia a mais para algumas coisas e burocracia a menos para outras. Gostaria aqui de abrir um mini debate aos três sobre isto. Sobre o sol e sobre a burocracia. E de como é que podemos simplificar o acesso à energia solar ao consumidor final também. Pá, eu começo logo por atrapalhe. dizer que é exatamente. Primeiro não atrapalhe. atrapalha. E depois é assim, que é um exemplo que eu acho que não sei se concordam comigo ou não, mas vou-vos dar um exemplo do que é Portugal. Comunidades energéticas. Vamos fazer uma comunidade energética, sim senhor. Houve empresas que começaram a investir em comunidades energéticas. Chegou-se à Direção-Geral de Energia e Geologia. Como é que se registra? Não sei. Não sabem, mas você é a entidade. Sim, mas não sabemos. E quando é que vão saber? Um dia. Um dia. Mas o investimento foi feito. Sim, um dia. Pronto. E quem faz investimentos quer retorno. Seja eles quais forem. Se for o privado é o privado, se for o público é o público, se for o Zé da Esquina é o Zé da Esquina, mas ninguém investe só porque aqui olha, estão bonitos. Para gastar. E o supermercado estava fechado, toma lá, vou investir. Não é? As coisas não são assim, portanto, isto é para vos dar um pequeno exemplo do que é Portugal. E com isto, muito mais já aconteceu. Portanto, voltando agora também com as baterias de CNA. Então, como é que se registra? Mais ou menos assim. Mas mais ou menos ou assim? Portanto, a Grey Zone em Portugal é uma coisa muito perigosa. Porque a Grey Zone transmite desconfiança. E depois transmite também uma coisa que nós já somos muito bons em Portugal, que é o chique espertismo. Nós somos... Contornar. somos todos MacGyvers desta vida. Para fazer o mal é uma maravilha. E isto, o fazer o mal, tem muito de mal que advém daí. Porque voltamos à mesma coisa, não é? Traz desconfiança, traz incerteza, problemas para o mercado. Quando é um mercado altamente maduro, como é o nosso, altamente sustentável, se as pessoas fizerem as contas como deve ser, voltamos à mesma coisa que já falámos há pouco, ainda que seja um investimento, mas é melhor investirem nisso do que ter o dinheiro paradinho no banco à espera que amanhã a coisa logo se veja o que é que vai acontecer. Portanto, termos grey zones, termos zonas com desinformação, são extremamente perigosas no meu ponto de vista. Portanto, nós temos que, entre todos, dentro da comunidade energética, entre as associações, os fabricantes, os distribuidores, os instaladores, os consumidores,
tentarmos combater este tipo de comportamento muito à portuguesa, que é hoje vai-se fazer, amanhã logo se vê. Logo se vê. Aí vamos lançar uma ajuda e há dinheiro. Como é que vão ser os critérios? Os critérios mudaram ao meio. Mudaram ao meio. Mas podemos mudar as regras a meio do jogo? Não, mas em Portugal podemos. Porque julgo que a todos nós, enquanto distribuidores ou fabricantes, nos aconteceu, e a instaladora então foi uma loucura, não é? Agora, não é preciso nada. Agora preciso de certificado energético. Como assim preciso de certificado energético? Mas isso tinha que se ter pedido antes. Pois, mas agora já está. Portanto, tudo isto, o que traz ao mercado é incerteza, é desconfiança. Desnecessária, porque voltamos à mesma coisa. É um mercado maduro, é um mercado viável e é um mercado com rentabilidade para toda a gente, desde o fabricante ao distribuidor, ao instalador e ao consumidor final. É rentável para toda a gente, é uma cadeia de valor completa. Para que adicionarmos entropias a esta cadeia? É totalmente desnecessário. Acho que é o Estado fazer o seu trabalho, que é regular, controlar e deixar quem está a trabalhar, trabalhar. Claro, mas tocando no caso da GG, nós sabemos, todos que estamos aqui nesta mesa, que também há falta de recursos humanos. Certo, mas a culpa não é nossa. A culpa não é nossa, exatamente. Mas é um ponto que deverão analisar. Não, sem dúvida. Falta malta naquele edifício. Sem dúvida. Sou muito direto às coisas. Falta malta naquele edifício. E falta. bastante, não é? E uma Falta questão malta pouca. de tu pegares no telefone, já me aconteceu a mim para a integração dos nossos equipamentos na plataforma deles. Pegares no telefone das 9 até ao meio-dia e não ter uma resposta é de algo que não está a bem. funcionar. É de olhar para aquilo e pensar, bem, como é que nós podemos corrigir isto? Mas estamos aqui a ver que cada ano que passa pior. As coisas estão piores. Quer dizer, não é o ser pior. Cada ano que passa aumenta mais o número de instalações, Sim, exatamente aumenta o isso. número de equipamentos, aumentam marcas, aumenta tudo. Eles não e as pessoas são acompanham as isso. mesmas. Exato. Mais recursos humanos tem que haver. Eu concordo plenamente contigo, mas também te digo que nenhum de nós aqui tem nada a ver com isso. Isso é verdade. Nós pagamos 100% os nossos descontos ou descontamos o suficiente Isso mesmo. para que os serviços sejam bem prestados. E atenção, não estou a criticar ninguém que lá trabalha, nem a dizer que são... Não, mas exatamente. Eles também acabam por estar como vítimas da história. E seguramente eles ouvem coisas que nem deveriam Nem ouvir. deviam ouvir. E aqui exatamente. no segmento, mais no segmento residencial, e acham que deveria de haver mais inspeções, Acho. mais Sim. verificações. Sem sombra Acho de porque isso ia separar o trigo do joio. Ia separar o eletrotrolha dúvida. O quem faz bem, quem do faz mal. instalador. E sem falar que, assim, residencial, estamos a falar da segurança das pessoas, no fim de tudo. Sim, uma instalação Mas elétrica... segurança é segurança. Seja residencial, comercial, Sim, industrial, mas acho pá. que Sim, mas no comercial, pelo menos acima dos 30 kW, existem já- outros mecanismos de já há segurança. fiscalização e De... certificação. Agora, quando falamos de mas estamos a residencial, falar, assim, uma instalação de 29 kW já é uma potência bruta. e a partir de E que um não é industrial não mete certificado. qualquer pessoa a fazer a instalação. E que não é acredito. Pelo menos não certificado. deveria. Digo. Agora, no residencial, é assim, vai qualquer um fazer a instalação e se a gente não entende que, assim, uma instalação mal feita pode levar ao incêndio ou a colocar aquela família em risco. Sim, se nós olharmos dessa perspectiva, precisávamos de muito mais inspeções e muito mais acompanhamento. E não só por essa parte do incêndio, não, porque pá, na maioria, ou as pessoas adquirem aquelas marcas Sem que dúvida. aparecem aí no fundo, no fundo de escada, que não lembram nem ao Menino Jesus, ou a maior parte das Tem marcas proteção. boas têm as proteções suficientes para que não arda. As células das baterias, na grande maioria delas, das boas, são lítio-fosfato, que também não arde. Portanto, temos de desmistificar também um bocadinho isso, que as pessoas têm a ideia de que, pá, têm, porque já ouvi consumidores finais em que têm ali uma bateria de lítio e aquilo é quase uma bomba, não é? Pode acontecer, não pode. Pá, problemas pode acontecer, seja naquilo que for, não é? Agora, nas baterias residenciais ou nas baterias usadas indoor, pá, na grande maioria delas as células são lítio-fosfato e portanto não vão ter incêndio, podem ter problemas, mas não E na incendiar. instalação elétrica em si, né? Pensando. Mas é isso, mas não, uma vez que esta mensagem será para toda a gente, atenção ao dizermos que vai Agora é que eu não compro. Agora Ai, é que eu não Jesus, compro. que isto vai arder tudo! Agora é que eu não compro. Agora é que não há. Portanto, darmos a entender que é isso. Portanto, que depois acontece também muitas vezes, que é, vai lá o eletropistileiro, faz uma análise do quadro e a seguir a proteção é o que for, é o que tiver ali. Olha, tenho aqui um disjuntor X e depois de repente a instalação precisava de 16 amperes e não era. Não é? Portanto, voltamos à mesma coisa. Porque é que eu acho que é essencial haver
mais vistorias é precisamente para combater ou para separar o instalador mau do bom. E quem é bom, ou médio bom, daí para cima, tudo sobrevive. Daí para baixo, meus amigos, isto é É o mercado. É para fechar. Exatamente. Agora, também aqui, uma pergunta aberta para todos. Como é que imaginam o setor solar em 2030 em Portugal? E Ui. que papel terão vocês, fabricantes, também no setor? Nós, por mais que podemos imaginar alguma coisa, o mercado poderá ter tendência a ser uma coisa completamente diferente. Pá, eu, como posso responder essa pergunta, eu vou-vos dizer que eu, quando entrei para o solar há uns anos atrás, nós fazíamos previsões a 5 anos, 10 anos. Hoje em dia, a previsão para o ano que vem já me assusta. Quer dizer, para 26 já estamos ali, já estamos a sentir o cheiro a natalinho, né? Também já cheira a paisagem de nanas, que pronto, 26 ainda mais ou menos. Agora, pensar a mais do que 24 meses, eu vou... Pá, Mas a questão aqui é, nós temos metas, Sim, temos sim, metas sim. a sim, cumprir. mas as metas são inviáveis. Portanto, Pelo que já disse há até bocadinho. lá, As metas, na minha opinião, não sei dos meus colegas, mas na minha opinião são totalmente inviáveis. Não são só inviáveis, são megalómanas. Nem existe. Nós não temos estrutura de rede de baixa tensão suficiente para 70% das metas. Quanto mais para 100% das metas. Se adicionássemos todos os veículos elétricos que estão propostos ou que se quer fazer, o sistema pura e simplesmente implodia. Para vos dar um exemplo, eu moro no Algarve. Férias, não é? O Algarve durante o ano, durante 9 meses é fantástico. Chega à altura das férias, as pessoas vão para o Algarve, não é? Assim que começou o pico de carregamento de veículos elétricos, começaram os cortes energéticos no Algarve. Ninguém ficou sem luz durante um dia, mas ficam-se durante... Houve cortes de meia hora, 1 hora, 45 minutos e superiores. Portanto, significa que a rede não está preparada para o aumento do consumo abrupto. Nós só podíamos pensar nisso se conseguíssemos acompanhar e fazer ou criar uma rede, pelo menos paralela, para conseguir garantir a necessidade. O problema é que nós não conseguimos acompanhar a velocidade, não conseguimos aumentar a rede à velocidade que aumenta a demanda. Exato. Não existe. E nós entendemos isso muito bem, ou todos nós vamos sofrer na pele. Cada vez mais o mundo parte para a eletrificação. Certo. E por isso cada vez mais aqui o autoconsumo é fundamental. E viável. E viável, sim. Agora aqui, André, por parte da Fox, o que é que isto também traz de mudanças, ou poderá trazer de mudanças para o mercado? Um bocadinho daquilo que já falámos. Portanto, uma das primeiras mudanças que se foi verificando nos últimos 12 a 18 meses é a mudança de paradigma e as pessoas deixarem de adquirir sistemas de inversores não híbridos para adquirir pura e simplesmente inversores híbridos com acumulação logo de início para adicionar a posteriori. Portanto, logo isso vem mudar aqui um paradigma. Significa que começam a haver elementos no portfólio que deixam de fazer sentido, que estão obsoletos e, portanto, seguramente irão ser substituídos. E temos que ir acompanhando sempre a necessidade do mercado e agindo em conformidade com tal. Desde a inteligência artificial, como já foi falado anteriormente, aos sistemas de acumulação, à capacidade de acumulação, as células das baterias também estão a evoluir. Significa que muito rapidamente, pelo que hoje se paga por 5 kW, daqui a 2 ou 3 anos pagar-se-á quase a mesma coisa por 8, 9 ou 10, porque a evolução faz isso, não é? Depois a evolução e a massificação faz diminuir o preço até que chegamos depois também a um limite, porque quer dizer, os negócios só são bons quando são viáveis. Deixam de ser viáveis, deixam de ser negócios e, portanto, é pescadinha de rabo na boca. Portanto, acaba por ser muito por aí, é acompanharmos o mercado e a necessidade de mercado, não só nacional ou ibérica, mas também um bocadinho europeia, porque depois cada mercado, nos diferentes pontos do mundo, há necessidades muito específicas, que é o que é. Agirmos em conformidade e termos sempre a noção, pelo menos é a noção que nós temos na Fox, que é oferecemos sempre a melhor qualidade ao preço mais competitivo do mercado. Mas tem que ser a melhor qualidade. Não quer dizer que seja o mais barato. Estou a dizer que é a melhor qualidade ao melhor preço do mercado. Ponto final, parágrafo. Duarte, a Solis vê o futuro mais integrado com mobilidade elétrica, com as comunidades de energia. Exato.
O que é que tens um bocado? Fala-nos um pouco sobre isso. O que é que como é que a Solis vê? Tocando novamente aqui no aspecto, falámos há pouco da questão da rede, a Solis tem vindo a desenvolver soluções para tais mercados. Mas é mais importante salientar mesmo o facto do que o André falou há pouco. Ou seja, a questão da nossa rede suportar também estas questões das comunidades energéticas por parte de fiscalização ou pelo menos de haver uma entidade formada para que esteja, ou seja, pronta para certas respostas. E depois também a questão da mobilidade elétrica é termos uma rede preparada para tal. Não nos adianta desenvolver todas as soluções do mundo se depois vamos aplicá-las e elas podem ser executadas ou qualquer coisa. Mas sim, respondendo à tua pergunta, Ivo, a Solis tem vindo a desenvolver, pode não ser só para o mercado português, mas para o mercado europeu, soluções para estes dois pontos e que poderão ser aplicados em Portugal se assim as coisas também se mudarem um pouco. Vocês percebem. E acho que todos nós que estamos aqui nesta mesa sentem exatamente o mesmo. Cédia, o que é que ainda falta para o solar ser realmente universal em Portugal? Boa pergunta. Acho que é continuar a simplificar, a continuar a apresentar soluções realmente viáveis que o cliente consiga de alguma forma perceber. Acho que passa por aí muita informação. O cliente entender o que está a comprar, o cliente entender que o retorno e aquilo que ele consegue extrair de ter uma instalação não é só poupar energia, é o investimento. E acho que quando nós formos criando essa consciência acerca da energia solar, nós começamos então a entrar nesse campo mais transversal, onde todas as pessoas começam a perceber. Eu acho que ainda estamos num núcleozinho muito pequeno, onde muito pouca gente tem noção clara daquilo que seria ter um investimento solar. Mas aí é que eu acho, desculpa interromper-te, que a inteligência artificial vai jogar um papel fundamental. Que a inteligência artificial vai fazer o que muitos de nós não sabem fazer no dia-a-dia. Não precisa, Que é a gestão. Que é a gestão. É na gestão que está o benefício. Quanto melhor ou mais eficiente for a gestão do sistema, mais rápida será o break-even, mais rápido será a obtenção do custo de instalação e a partir daí começarem paulatinamente a ganhar dinheiro. Porque na verdade as pessoas vão ganhar dinheiro estando sentadas Nós aqui como instaladores e obviamente após a questão do apagão, cada vez mais temos procura de clientes, mais a parte dos apartamentos. Muitos deles não se importam com o retorno de investimento, querem ter sistema de backup. uma solução e uma salvaguarda. Portanto, para além de analisarmos só financeiramente o retorno do investimento, também já há quem valoriza a segurança e a autonomia nestas. Sim. E até porque eu acho que o preço ainda está demasiadamente alto mas já há alguns casos de pessoas que estão a utilizar um sistema híbrido única e exclusivamente com massa coupling. Sim. Só para garantirem que Carrega, descarrega e às vezes, principalmente quando tem os veículos elétricos entram em paralelo e portanto tem ali um aumento de potência necessário para carregar o veículo elétrico dentro da capacidade que tiver a bateria, porque depois voltamos à mesma coisa, não é? Muitas vezes as pessoas acham que põem uma bateria e podem carregar o carro. Está até ao infinito e mais além. Né? Isso era agora a conversa para 2 horas. Parece o Toy Story. Mas também é muito importante as pessoas entenderem o que é que estão a adquirir, para que é que estão a adquirir e o que é que vão obter realmente daquilo que estão a adquirir. Exatamente. Não é aquilo que eles acham que vão obter. É o que é que vão realmente obter. Porque isso é muito importante. Porque depois a pessoa adquire o sistema, seja ele qual for. Pensa que aquilo é tudo ao infinito e mais além. Não o é. O que é que vai acontecer? A pessoa vai ficar insatisfeita, vai dar um mau feedback. Esse mau feedback depois... E queima o mercado. E depois, não presta. exatamente. É má Não, e depois publicidade, é má publicidade. nunca ouvi ninguém a dar mau feedback a dizer assim, não fui eu que me enganei. Não. Aquele gás, não é? Enganou-me. E muitas vezes é o contrário, não é? Porque as pessoas querem ter ao máximo a gastar o mínimo. Exato. Mas somos todos iguais, não é? Não conheço ninguém que se levanta de manhã e diga Hoje eu vou gastar muito dinheiro. Vou ser enganado hoje. Não pode ser assim, não é? Mas temos de desmistificar muito isto. O que é que a pessoa adquiriu e o que é que vai obter de. No último episódio, que foi o primeiro, tivemos um dos convidados, o Tiago,
que ele fez, que até por acaso fizemos um corte só com isso, que ele diz qual é o investimento que tu fazes de 5 ou de 6 mil euros que tu não vais ver tudo. Tudo. Tu se vais comprar um carro, tu vais ver até que pneu é que traz. Então, como é que num sistema solar se faz um investimento e não vamos ver Analisar ao pormenor. tudo ao pormenor. Portanto, posto isto, e também estamos aqui a chegar ao fim desta conversa que teríamos tema Para mais 2 para, a noite, episódios. para a noite toda. Queria que cada um de vocês também desse aqui um conselho prático para quem está a pensar em investir no sistema solar. Efetivamente, o intuito do podcast é informativo e dentro daquilo que é a vossa especialidade de inversores e storage. Eu Conselhos. acho que o mais importante de vários pontos que existem é apostar numa instalação com um bom suporte, mas depois na questão das marcas, apostar em marcas que sejam reconhecidas no mercado. Nós estamos aqui os três sentados porque, como já creio que referimos hoje, há muita coisa no mercado a aparecer. Quase que digo a aparecer dos buracos. E apostar em marcas que já existam no mercado há alguns anos ou que estejam fortes no mercado em si, é uma mais-valia para o cliente final e para a sua instalação correr da melhor forma possível e ter o seu investimento com um retorno o mais depressa possível. Eu diria, analisem as propostas, não se retenham ao preço apenas, peçam uma proposta detalhada, o que é que o equipamento traz. O Google tem um chat GPT, metam no chat GPT, tentem perceber que marca é, a fiabilidade dessa marca e principalmente, acho que o Duarte falou, suporte técnico. Em qualquer momento, todas as marcas podem dar algum tipo de problema. A grande questão é quem está aqui para resolver os problemas depois deles aparecerem. Sim, até porque, apanhando um bocadinho nisso, não é? Muitas vezes as pessoas, e todos nós somos representantes de marcas chinesas, e mesmo quando a marca não é chinesa, porque há algumas que são europeias, 99% dos componentes são de lá. Portanto, o que se faz na Europa basicamente é um assembling e pouco mais. E acha-se muitas vezes que o material como vem da China pode ter baixa qualidade, pode ter. Meus amigos, na China há desde o muito baixo até ao muito alto, é tudo aquilo que vocês quiserem. Lá fabrica-se de tudo para todo o mundo. Portanto, tal e qual como os meus colegas disseram, eu concordo plenamente, é pedir propostas, analisar cada proposta detalhadamente, ter atenção quando a esmola é muita, o Santos confia. Isto, quando é muito barato, meus amigos, alguma coisa ali no meio não está bem contado. Porque depois é assim, como falámos há bocadinho, não é só o dia da instalação. No dia da instalação é tudo uma maravilha. As pessoas são simpáticas, vão lá, o senhor da casa oferece um cafezinho, está toda a gente satisfeita. O problema é o a seguir. E é quando vem um problema, quando nós temos ou não a resposta, é que damos valor àquilo que pagamos. Porque se pagamos muito barato e nunca mais nos atenderam no telefone, meus amigos, foi muito caro. Porque depois vai lá, tem que ir lá alguém, porque não vão ficar com o sistema parado, não é? Esse alguém, muitas vezes, é uma das pessoas a quem vocês pediram o orçamento antes. Porque é alguém de confiança que vocês já sabem que é de confiança. E vocês vão saber porque é que é de confiança, vocês vão pensar assim, aquele gajo pediu-me caro. Se o gajo pediu caro, o gajo sabe fazer. Deve ser não é? Portanto, se o gajo pediu caro e se o gajo sabe fazer, significa que a melhor escolha teria sido a primeira. Só que às vezes, por mais X ou Y, nós retemos-nos sempre ao preço. E o preço, ainda que às vezes haja diferenças que são realmente abruptas e podem causar algum desconforto, tentem separar o trigo do joio, ter algumas propostas, analisar, como o Cedi disse, pode ir ao chat GPT, mas apanhando nas palavras do Cedi e do Duarte, lembrem-se sempre que é no suporte técnico que está o benefício da instalação, seja ela através do instalador, do distribuidor ou finalmente do fabricante. Ok? Obrigado aos três Obrigado. pela vossa presença e pelo aquilo que ajudaram a esclarecer e a tirar aqui algumas dúvidas. Hoje percebemos o que o inversor é o cérebro do sistema solar, gera energia, comunica e garante segurança. Obrigado a quem nos segue e continuem a seguir-nos para mais conteúdo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.